Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 7 de agosto de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. De uma e de outra acorreram muitas pessoas a ver o que sucedera. E vindo onde estava Jesus, encontraram um homem que ficara livre dos demônios, sentado a seus pés, vestido e de perfeito juízo, o que as encheu de temor. Lucas 8:35. Meta do mês: desenvolver a caridade moral. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 903. Meta do dia: procurar não ver os defeitos do próximo, e se os ver, não falar deles nem divulgá-los. Sugestão para sua prece diária: prece ao anjo da guarda, rogando estímulo à prática da indulgência. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse momento rogar a Ti que nos ajude a desenvolver a indulgência, a desenvolver a benevolência, a desenvolver a caridade para com todos. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, no próximo sábado nós vamos ter o início do curso Conheço o Espiritismo. Venha estudar com a gente, venha conhecer a doutrina espírita. Nós vamos estudar neste curso sobre a mediunidade, procurar identificar o que é mediunidade, identificar o que é ser médium e compreender os objetivos da mediunidade e a sua importância. E, além disso, adquirir noções de desenvolvimento da mediunidade. Olha, se eu fosse você, eu ia começar no próximo sábado o curso Conheço o Espiritismo. Senão vai ser só na turma de fevereiro. Comece agora. Estude conosco. Esforce-se um pouquinho. No próximo sábado, às 4:30 da tarde, em nossa Casa Espírita. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, sábado também nós vamos iniciar a evangelização em nossa casa espírita. Vai começar às 7 da manhã, então vamos nos organizar, nos preparar para esse grande banquete, para essa grande festa do Evangelho de Jesus. Vem participar com a gente. Teremos a evangelização, teremos o tratamento espiritual, teremos o café da manhã, vamos ter também a sopa fraterna. Então venha participar com a gente. E se eu fosse você, eu trazia nossos os filhos para essa tarefa. Não deixa não. Comece de cedinho, estudar. A gente não coloca os nossos filhos na creche desde cedo, então vamos levar para o Espiritismo, para a doutrina de Jesus. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Nosso Livro. Esse livro foi organizado em duas partes. A primeira parte são mensagens em formas de textos, em formas de prosa.
Na segunda parte, as mensagens vão vir em forma de versos, de poemas. E a organização deste livro se deu pela ordem alfabética do nome dos espíritos. Esse livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier e ditado por diversos espíritos. Então vamos para a mensagem do capítulo 4, Palavras à Mocidade. Jovens irmãos, a existência na Terra é um dia na eternidade. A juventude é o alvorecer. Em torno rompe o sol das oportunidades de santificação. O tempo de serviço é o mundo inteiro e a natureza é o nosso livro divino. Indispensável aceitar o benéfico desafio da luz, vencendo a força terrível da inércia. Se o Pai Supremo é o doador de todas as bênçãos, Jesus é o nosso divino mestre. Necessário, pois, guardar-lhe os ensinamentos na sadia aplicação de nossas possibilidades benditas, semeando o bem, cultivando-o, colhendo-o para os celeiros famintos da terra. Não é fácil concretizar o testemunho pessoal nos serviços da fé, que remove a ignorância e santifica o amor aos caminhos da vida. Muitas vezes seremos surpreendidos pela tormenta e será imprescindível combater sem desânimo os vermes que nos ameaçam a sementeira. Fantasmas cruéis rondar-nos-ão as portas, e em muitas ocasiões a vigília nos pedirá suor e lágrimas. Entretanto, meus amados amigos, a claridade do bem traça-nos roteiro seguro, movimentando os nossos recursos com esperança fiel. Venceremos juntos a grande batalha da luz contra as sombras do bem contra o mal. Se a experiência é lição, a luta é aprendizado. Unamo-nos, portanto, em derredor do Mestre querido. Fizemos em nosso coração o seu programa. Deixa eu repetir a frase. Fixemos em nosso coração o seu programa sublime de amor, dentro de nossa própria renovação para a luz divina, e caminhemos resolutos e felizes ao encontro do sublime futuro. Espírito Agar. Meus amigos, essa mensagem, ela não é só para a mocidade, é para todos nós. Muitas vezes nós achamos que nesta encarnação nós temos que dar conta do recado de tudo. A gente não consegue, porque muitas vezes não temos condições para desenvolver o bem na sua profundidade. Também muitas vezes nós não temos capacidades intelectuais, não temos capacidades de virtudes humanas para conseguir desenvolver na sua integralidade o amor para com todos. A gente ainda tem muita mágoa, tem muito ressentimento. Porém, meus amigos, uma coisa
é importante ficar claro para nós. Quando nós lemos um texto desse, ou qualquer outra comunicação espírita, e a gente fica falando, eu não tenho nada disso, e aí a gente pode abrir uma porta para uma influenciação sutil. Porque a partir do momento que a gente fala assim, eu não tenho nenhuma dessas virtudes, e por mais que eu lute nesta encarnação, eu não vou conseguir desenvolver nenhuma linha. Meus amigos, tomemos muito cuidado, porque podemos estar desenvolvendo aberturas para influenciações negativas que de fato vão bater o martelo e vão dizer: José, você não vai dar conta mesmo, você é isso, você é aquilo mesmo, você não vai para frente. E a gente vai absorvendo essas vibrações, essas energias ruins e vamos nos desequilibrando de verdade. E aí nós acabamos não nos identificando mais com as coisas que ali estão descritas, porque demos abertura. Meus amigos, numa de nossas palestras da quarta-feira, a, a, eu não lembro o espírito que fala, mas acho que talvez seja a Sueli, não sei, a Sueli no livro Obsessão e Desobsessão, mas não me recordo agora a obra. O espírito diz assim: muitas vezes nós, numa fração de segundo, no milésimo de segundo, às vezes a gente nem se deu conta de que fez a abertura. E aí todo um trabalho belo que nós poderíamos desenvolver, que daríamos início ao processo de escalamento nas virtudes, nós vamos regredindo, regredindo e até nos afastamos das atividades, achando que nós não temos condições morais para continuar. Eu às vezes fico pensando, se todos os dias eu parasse para falar assim, nossa, eu não tenho condição moral para fazer o que eu faço aqui agora nesse momento. E essa essa atitude começou de uma maneira simples. Eu gravava livros, tem vários livros, ainda não divulguei esses livros, nem todos no YouTube da Casa Espírita, que eu comecei a gravar, em primeira coisa foi de enviar mensagens de livros. Pensava lá a metade do texto, pegava aqueles livros que tinham mensagens pequenininhas, e aí eu começava a enviar por escrito aquelas mensagens. Um dia eu falei, tô cansado, acho que isso aí não vai desenvolver mais nada, não. E eu pensando assim, de repente um amigo fala assim, José, eu tenho uma conhecida de rede social que mora lá em tal país, e eu encaminho para ela todo dia as mensagens que você manda. E eu tinha antes, eu gravava textos mais capítulos maiores, aí eu cortava áudios e mandava no WhatsApp para aquelas pessoas que não sabem ler, para poder ouvir um livro bom. E ele diz assim, ó, fulano de tal evitou o suicídio, estava com ideações suicidas, mas ao ver as mensagens que você manda, porque eu mando para ela sentiu melhora. E ela não mais teve a ideia de suicídio. Depois disso, eu parei assim, de pensar negativamente na tarefa e continuei fazendo a tarefa. Até chegar na pandemia, que nós começamos a fazer as coisas virtuais, e de lá para cá eu comecei a gravar mensagens do Emmanuel nesses momentos agora da manhã. Então eu gravo mais cedo para 7 horas da manhã eu divulgar. E às vezes a gente amanhece cansado, tá com sono, né? Passa uma água no rosto.
passa um pente na testa, né, no nosso cabelo, que ainda está bem, já bem pouco, põe uma camisa e fala, agora é a hora, né? Então, se eu for levar em conta as dificuldades íntimas, as minhas dificuldades morais, eu tinha desistido há muito tempo. E é isso que nós temos que criar, meus amigos, um esforço tremendo, porque é uma guerra tremenda que a gente tem que desenvolver todos os dias com o monstro da preguiça, o monstro da obsessão, o monstro que vai nos afastando ou jogando mensagenzinhas ocultas que vai nos levando ao processo de afastamento. Então vamos buscar Jesus todos os dias. Oremos, oremos. Vamos pedir a Jesus, vamos pedir ao seu anjo da guarda, ao santo que você confia, a qualquer espírito que você ama, peça esclarecimento. Peça a Jesus que você consiga ter a clareza da tarefa. E você vai ter a clareza. Não vai ter alguém falando, não, você está no caminho certo. Mas você vai percebendo que a sua tarefa vai sendo ampliada. Vamos então, meus amigos, agradecer a Jesus por mais essa oportunidade. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós somos muito gratos pela assistência que os bons espíritos têm constantemente a nos intuir, a nos apontar os caminhos. E queremos pedir, Jesus, para todos aqueles que vão chegar, que possam sentir-se acolhidos, possam sentir amparados. E também aqueles que já estão na tarefa, que afastem os medos, afastem as preocupações desnecessárias e se fortaleçam na prece, dediquem-se à tarefa. Bondoso Jesus, fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.